A retrospectiva 2020 demorou para chegar, mas começa hoje com a Retro Tudo. E antes da gente dar início oficialmente aí à retrospectiva de 2020 aqui no canal, vou pedir o de sempre para vocês, né, para se inscreverem, curtirem e compartilharem o vídeo, agradecer aos membros do Clube da Manita, caso você não saiba o que é o projeto e queira saber, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição e queria avisar também que agora eu tenho um canal lá no Telegram, para avisar, né, vídeo novo, conteúdo novo, já que o Instagram não ajuda, né, na entrega dos nossos conteúdos, então eu fiz um canal no Telegram e é só para avisar, realmente não tem bate-papo nem nada, é só para avisar quando tem conteúdo novo e outras novidades, e eu vou deixar o link aqui do canal também, para vocês irem lá caso queiram. Então hoje eu vou responder a Retro Tudo, que é um projeto meu com o Doni, né, do Doni En. E eu já expliquei sobre o projeto aqui num vídeo, eu vou deixar o card aqui para quem quiser dar uma olhada e quem quiser participar de repente. E eu vou ser bem sucinta, bem resumida, porque depois eu vou fazer outros vídeos de retrospectiva, então nesses outros vídeos eu vou falar um pouco mais sobre as minhas escolhas. Então nesse eu vou realmente ser um pouco mais resumida, tá? Mas enfim, a gente vai falar sobre livros, sobre séries, sobre filmes, sobre momentos. Então vamos lá, começar pelos livros. O livro com a melhor capa eu escolhi 3, porque, né, não sei escolher um só. É As Alegrias da Maternidade, da Buxia Mecheta, que eu acho essa capa muito bonita. Acho que ela chama muita atenção e ela traz muito da essência do livro. As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle, que também é da Dublinense, né? Percebi agora que as duas são da Dublinense e foram capas que eu gostei muito, mas elas têm identidades muito diferentes, né? Eu gosto muito também da capa da Evelyn Hardcastle e acho que também traz muito a essência da história. Quando você vai lendo, você vai percebendo isso. E também escolhi Anne de Green Gables, né? A edição da Autêntica, que eu gosto muito, sou apaixonada desde sempre por essas capas e agora que eu tô lendo a série, enfim, pude comprar o meu box, né, da Autêntica, então eu escolhi essas 3. O livro com a pior capa, eu escolhi 2, não acho essas capas feias, só acho que elas não chamam a atenção. Um é o Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que eu acho que é uma capa meio, assim, tem a ver com a história, tem a ver com o título, mas meio sem graça, a gente realmente só olha pro livro por causa da Taylor. Outra que eu escolhi foi Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo, do Ian Reid, também, não são parentes, mas enfim. Essa capa, ela tem a ver com a história também, mas ela é escura e ela tem aquela fonte fininha, que tem a ver com a pegada do livro, a atmosfera, mas eu achei que não chama atenção. Eu mesma fui ler o livro porque ia sair o filme na Netflix e eu fiquei curiosa, porque se fosse pela capa, não sei. E eu acho que ela tem um título forte, né? Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Então, poderia ter uma capa, não sei, que trouxesse, que destacasse ele, né? O autor que mais me surpreendeu, eu escolhi a Taylor Jenkins Reid, por causa de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu esperava amar, mas não tanto. A Chimamanda Ngozi Adichie, por Americana, que é uma autora que, na verdade, eu sempre ouvi falar muito bem, e eu esperava muito dela, mas eu encontrei ainda mais quando eu li. E a Sally Rooney, que é a autora de Pessoas Normais, né? Um livro que eu amei também, que eu não esperava amar tanto. Então foram 3 autoras que me surpreenderam bastante. O autor que mais me decepcionou, eu escolhi a Kiera Cass, por causa de A Prometida. A Kiera não é uma autora, assim, que eu amo tanto, mas eu acho que ela conseguia desenvolver bem as histórias dentro da proposta, né, em A Seleção, em A Sereia, mesmo em A Seleção depois do 3º livro, que eu não concordo que deveriam existir, não acho que deveriam existir, mas eles existem e eu não amo, mas são livros bem escritos. Agora, A Prometida, eu achei que faltou, assim, que parece um livro que ela escreveu antes de A Seleção, um livro que ela escreveu no começo da carreira, e não é, né, então acho que isso é um pouco ruim. E eu acho que isso que realmente me fez colocar ela nessa categoria. O melhor tradutor, escolhi a Regiane Winiarski, que é a tradutora de muitos livros, acho que qualquer pessoa quase tem um livro traduzido por ela em casa, e ela traduz muitos dos livros do King, né, então ela já ganhou um ponto aí. Eu gosto muito das traduções dos livros dele, mas eu escolhi ela de novo esse ano porque eu reli o It em inglês, né, então eu acho que a gente consegue ter uma ideia sobre a tradução de um livro, mesmo que a gente não conheça o idioma, mesmo que a gente não tenha lido esse livro no idioma original, porque a gente consegue sentir quando o texto é fluido, né, quando ele parece bem traduzido, quando ele tá conciso, enfim. Então acho que dá pra gente saber, mas quando a gente lê o livro também no idioma original, fica mais fácil a gente ter certeza de que o tradutor fez um bom trabalho, e eu tive essa certeza então relendo It em inglês. Eu senti que eu estava lendo o mesmo livro, sabe, tanto em português quanto em inglês, então gostei muito realmente do trabalho da Regiane. Essa foi a coroação dela.
A quote que mais me marcou, eu escolhi uma de Pessoas Normais, que é um livro cheio de quotes maravilhosas, e eu escolhi uma que é uma das últimas do livro, uma das últimas frases do livro, mas que eu acho muito perfeita. Vou ler aqui para vocês. Todos esses anos eles foram como duas plantinhas dividindo o mesmo pedaço de terra, crescendo um ao redor do outro, se contorcendo para criar espaço, tomando certas atitudes improváveis. Mas no fim, ela fizera algo por ele, tornar uma nova vida possível e sempre poderá se sentir bem por conta disso. É um trecho que tem muito a ver com a história, né? Mas também tem muito a ver com a história de todo mundo, porque, né, as nossas relações interpessoais, etc., a forma como a gente influencia a vida das pessoas e as pessoas influenciam a nossa. Então, foi um trecho que eu gostei bastante. O livro que mais me fez chorar, A Ascensão, do Stephen King, que é um livro pequenininho, mas que realmente me emocionou bastante. O livro que eu mais gostei, eu escolhi Novembro de 63, também do King, mas até eu ler Novembro de 63 em novembro, o meu livro favorito de 2020 era Americana. Foi de março até novembro Americana. Mas aí veio esse livro e, né, conquistou meu coração. Mas queria só deixar esse adendo aqui sobre Americana, porque também é um livro muito bom. E tem vídeo aqui no canal sobre Novembro de 63, eu vou deixar o card aqui. E o livro que eu menos gostei, A Prometida, da Kiera Cass, como eu falei. Um livro que eu não esperava tanto, mas que me decepcionou um pouquinho, porque eu esperava que fosse melhor escrito, que a história fosse melhor desenvolvida, os personagens também. Mas, vamos fazer uma ressalva aqui, o livro tem um fim bem surpreendente, assim, que realmente me deixou surpresa, e que eu acho que abre um caminho aí pra Kiera explorar melhor essa história e os personagens no segundo livro, né, que é uma duologia. Então, há esperança aí, não sei se eu vou ler, na verdade, mas há esperança para que a série melhore no segundo livro. Vamos para o próximo, filmes. O filme que eu mais gostei, Parasita, não foi, nossa, amei, né, o filme da minha vida, mas eu gostei muito da mistura de gêneros que tem nele, né, a gente tem ali uma crítica social, a gente tem um humor, um senso de humor, a gente tem um mistério, enfim, eu achei um filme bem diferente e, como eu falei em algum vídeo que eu já não lembro mais qual era, fiquei muito feliz por ele ter ganhado, né, por ser um filme dirigido por um diretor sul-coreano, que venceu o Oscar de melhor filme, né, e não só de melhor filme estrangeiro. Então acho que, além de ser um filme muito bom, é também esse marco, sabe? Então eu escolhi o Parasita. O filme que eu menos gostei, Quase uma Rockstar, que é a adaptação do livro homônimo do Matthew Quick. Eu achei que a adaptação ficou muito rasa, as coisas se resolvem muito, assim, a protagonista tem milhares de problemas e de repente as coisas meio que se resolvem. Não gostei, e não foi um filme que eu achei tão agradável de assistir. Porque às vezes tem filmes que são fraquinhos, bobinhos e tal, mas é gostoso de ver, né? É gostoso de acompanhar. E não foi o que eu senti com esse livro, com esse filme, então eu realmente não gostei. A adaptação que me deixou feliz, A Espera de um Milagre, que é um filme maravilhoso, de um livro maravilhoso. E o que eu gosto muito nesse livro, aliás, nesse filme, é que ele é muito fiel ao livro, né? O livro tem, acho que não tem 500 páginas, não é um livro tão grande, mas o filme tem quase 3 horas de duração, porque realmente é muito fiel. Tem muitas coisas que tem no livro que estão no filme, então isso realmente me deixou muito feliz. A adaptação que me deu raiva, Por Lugares Incríveis, que eu achei realmente, sim, ficou abaixo de qualquer expectativa que eu tinha. Foi uma adaptação que eu esperei muito, né? Uns 5 anos, sem exagero. E no fim não foi nada do que eu esperava, porque eu acho que eles não trataram a questão do suicídio com a seriedade que devia, com a responsabilidade que devia, né? Ainda mais em se tratando de uma história direcionada a jovens adultos. E eu não gostei da adaptação do Finch, não tem nada a ver com as características físicas dele, isso não me incomoda. A minha questão é realmente com a personalidade dele, a forma como ele foi retratado no filme. Então eu acho que deixou muito a desejar, realmente pra mim não rolou. E a menção rosa, Lady Bird, que foi um filme que eu queria muito ver, mas que eu não tinha uma expectativa de gostar tanto assim, mas eu acabei gostando bastante. Eu achei que ele seria um filme mais denso, ele é um pouco mais leve do que eu esperava, mas eu gostei muito disso e ele mostra muito a relação entre mãe e filha, e foi isso que eu realmente gostei nessa história, então fica aí a indicação. Agora vamos para séries de televisão. Eu vi muita série esse ano, muita série boa, então foi bem difícil escolher a que eu mais gostei, mas eu escolhi duas, que não tem nada a ver uma com a outra, que é Anne with an E e BoJack Horseman. Anne with an E dispensa apresentações, né? A adaptação do Anne de Green Gables, é uma história linda, visualmente, nas mensagens que ela traz, enfim, muito gostosa de assistir, série realmente perfeita. E BoJack Horseman, eu acho que é uma série que representa muito, assim, retrata muito bem o que é ser um jovem adulto, um adulto hoje em dia, todas as questões e as ansiedades e as cobranças e as expectativas, enfim, as frustrações. Eu acho que é
uma história que realmente traz isso muito à tona e eu gostei muito, me identifiquei bastante em alguns pontos. A série que eu menos gostei, coloquei Drácula, que é uma minissérie, na verdade, que eu achei muito esquisita. O primeiro episódio até é legal, mas o segundo e o terceiro eu não entendi bem, assim, para onde aquela história deveria ir. É uma releitura, e eu acho super ok isso, ainda mais quando são histórias antigas, né, e clássicas, como Drácula, mas realmente achei muito esquisito os caminhos ali que escolheram para essa história. A série que mais me surpreendeu, eu coloquei Eu Nunca, que é uma série adolescente, né? E aí eu esperava que fosse uma série adolescente bobinha e não é só isso, né? Ela fala sobre luto, fala sobre perda, fala também sobre ancestralidade, né? Porque a Devi é a protagonista, ela é descendente de indianos, ela é filha de indianos, né? Então aborda isso também com as questões da adolescência, né? O crush no cara lá mais popular da escola, que aliás é um descendente de japoneses, enfim. Tem outras representatividades também. É uma série muito gostosa de assistir, que eu acho que mescla muito bem essa questão do humor, né? Da pegada do romance adolescente, etc., com outras questões mais importantes. Então, realmente me surpreendeu bastante e eu gostei muito. A série que eu mais esperei com certeza foi The Haunting of Bly Manor, que eu tava esperando na verdade desde 2018, quando saiu The Haunting of Hill House, e depois desde que lançaram o cartaz, né, e colocaram a data de estreia, eu fiquei absolutamente ansiosa, e eu não favoritei essa série, mas eu gostei muito, então valeu a espera. E a menção honrosa, Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque eu acho que essa série pegou o que o livro tem de melhor, que já é muito bom, tá? E deixou ainda melhor. O resultado foi incrível, uma série muito boa, que trata de assuntos importantes, especialmente o racismo estrutural. Então eu recomendo demais essa série. E agora vamos para momentos de 2020, metas para 2021. O momento que mais me marcou, eu diria, num ano normal, que foi quando eu criei o Clube da Manita, né? E com certeza foi um dos momentos mais importantes do ano. Mas eu não poderia deixar de citar aqui o momento em que eu acho que pra mim a pandemia começou, porque querendo ou não, isso foi a coisa mais marcante do ano para acho que todo mundo, né? Que eu acho que foi o dia 16 de março, né? Que era uma segunda-feira e eu fui pro francês normal, pra aula de francês. As coisas já estavam estranhas, ninguém sabia exatamente o que ia acontecer e o que tinha que ser feito, mas ainda estava meio normal. E aí, depois desse dia, realmente começou o isolamento, tudo muito rápido, aquela incerteza, enfim. Então, acho que foi um dia, sei lá, que eu vou lembrar sempre, assim, que me marcou bastante. O maior aprendizado, por mais clichê que seja, eu acho que não tem pra mim como ser outro aprendizado esse ano do que a importância da gente, né, fazer as coisas e não deixar pra depois. Porque a gente sempre tem isso na cabeça, porque a gente não sabe quando é o último dia de vida de ninguém, isso é verdade, mas a gente também não sabe o que vai acontecer, né, depois dessa pandemia, disso que aconteceu, uma coisa que acho que ninguém imaginava que ia viver, a gente começa a pensar realmente que tudo é possível, né? Então, mais do que, não sei quando é o último dia de vida de ninguém, é essa questão de eu não sei o que vai acontecer. Então, acho que a gente tem que ter isso em mente quando a gente deixa as coisas pra depois, né? Tem que pensar sobre isso também nessa definição de prioridades e etc, né? Então, acho que esse foi o maior aprendizado. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não sei o que eu faria, porque nada do que aconteceu esse ano poderia não acontecer, né, por causa de uma ação de uma pessoa. Então, eu acho que, sei lá, realmente, não que eu tenha feito tudo certo, né, obviamente, mas eu não consigo pensar em algo que eu poderia fazer diferente, ou que eu gostaria de fazer diferente, enfim. Realmente não sei o que responder nessa. 2020 foi o que eu esperava? Não, né? Óbvio que não, porque, né, quem esperava uma pandemia, mas ele também não foi um ano tão ruim pra mim. Assim, claro que teve momentos difíceis, muito difíceis, sentimentos difíceis de lidar, mas também teve muitas coisas boas, também teve muitas oportunidades e muitos aprendizados, descobertas, então não foi um ano tão ruim assim. Em 2021 eu quero a vacina, né? Quero a minha vida de volta, o meu normal, meu velho normal com a vacina, quero poder fazer as coisas que eu fazia antes, que nem era tanta coisa assim, mas enfim, quero poder ir passear, quero ir em show, quero ver meus amigos, minha família, voltar ao velho normal realmente. E para encerrar, a representatividade, que é a categoria nova desse ano, né? Então, o melhor livro escrito por um autor não branco, eu escolhi, obviamente, Americana, da Chimamanda, que é um livro incrível, um dos melhores, assim, que eu já li na vida, e não poderia ser outro. Eu li muitos livros incríveis escritos por pessoas não brancas esse ano, mas Americana realmente tem um espacinho especial no meu coração. Melhor filme com representatividade, Você Nem Imagina, esse é o nome do filme, tá?
E esse filme é legal porque, além dele ser um filme muito gostoso de assistir, a gente tem a representatividade asiática, porque a protagonista é filha de chineses, né? A gente tem uma outra representatividade que eu não vou falar qual é, porque pra mim foi uma surpresa e eu queria que fosse pra vocês também, então não vou falar. Só vou dizer que é muito legal também. Essa parte, então, é uma representatividade dupla aí. Melhor série com representatividade, Dash and Lily. Não poderia não citar Dash and Lily aqui, porque além de ser uma série muito gostosa de assistir, e uma história muito fofa, tem a representatividade asiática e japonesa especificamente, e eu achei que trouxe essa questão da ancestralidade da Lily muito bem. Apesar de ser de uma forma mais rápida, assim, eu achei que conseguiu realmente incorporar isso na série, então eu gostei muito. O que eu aprendi com representatividade? Eu aprendi, que eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo constantemente com essa questão, que nós somos plurais, obviamente, cada um, né, tem a sua ascendência, tem as suas questões, as suas características, mas todo mundo pode se conectar justamente nessas diferenças. Então, eu vi isso quando eu me identifiquei com alguns questionamentos da Ifemelu em Americana, mesmo ela sendo uma mulher nigeriana emigrando para os Estados Unidos e eu não sendo nada disso. Me identifiquei com algumas questões da David, eu nunca, né, em relação à ancestralidade dela e etc. Então, ao mesmo tempo em que nós somos plurais e somos diferentes, a gente também pode entender o outro, né, nessas nossas diferenças, mesmo que as diferenças não sejam iguais entre si, a gente consegue se identificar por fazer parte de uma minoria étnica, seja ela qual for, de um grupo invisibilizado, enfim. Por fim, a representatividade que faltou entre as minhas leituras. Eu fiquei muito feliz que esse ano eu li muitos autores negros e alguns asiáticos, mas, enfim, representatividade é algo muito vasto, então sempre vai faltar alguma coisa, né, eu acho. E uma representatividade que, enfim, faltaram muitas entre as minhas leituras, mas uma que eu queria muito ter lido esse ano e que eu não li é a indígena, e é algo que eu vou focar realmente no ano que vem, 2021, para diminuir um pouco essa falta aí, mas no geral eu fiquei bem feliz com a questão da representatividade nas minhas leituras e nas séries que eu vi, nos filmes que eu vi, enfim, foi um ano bem produtivo nesse sentido. Então essas foram as minhas respostas da Retrotudo 2020. Como eu falei, tem um vídeo aqui explicando direitinho como funciona e com toda a lista de categorias, então se você quiser participar, pode responder no YouTube, no blog, no Instagram, no Twitter, onde você quiser. E é isso, então quero saber também as respostas de vocês, quais são, né, melhores livros, filmes, séries, representatividade, momento, enfim, vamos conversar sobre esse ano doido aí que fez parte das nossas vidas. E é isso então, mais uma vez se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, a gente se vê em breve no novo.